começando mais uma aula por aqui. Vamos começar esses conteúdos, vamos começar a entender o que são esses aspectos, como que a gente interpreta. Esse assunto dá pano para manga, né? É um assunto que ele abrange muita coisa, tem muita coisa para a gente falar aqui. Vou tentar ser o mais prática sem perder conteúdo. É um desafio, assim, porque é um conteúdo extenso, mas eu vou tentar simplificar, eu vou tentar deixar prático. E vamos lá, né? Então, vamos já direto para o conteúdo mesmo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e aí a gente já começa a falar sobre isso. Buenas, bora lá. Vamos começar, então, com uma aula introdutória do que são os aspectos, questões importantes que vocês precisam considerar antes da gente entrar em cada um dos aspectos, né? Em cada planeta, como que é o aspecto daquele planeta. Então, vamos começar fazendo uma aula introdutória aqui sobre esse assunto. Aspectos. Os aspectos, eles ocorrem entre os planetas dependendo do posicionamento destes na mandala astrológica. Então, o que define um aspecto? É basicamente, claro, resumindo muito, né, a posição dos planetas. Aí já começa a ter várias questões relacionadas a aspectos. Porque, por exemplo, vai ter aspectos que também vai depender da qualidade que esse planeta está, dos elementos que esses planetas estão, de N outros fatores. Mas para simplificar, para a gente não entrar em muitos pormenores aqui, a gente pode pensar que basicamente depende do posicionamento desse planeta. Então, se um planeta está aqui na mandala, deixa eu ver como é que está aparecendo na câmera. Um planeta está aqui na mandala e o outro está aqui, tem determinados graus entre eles. Essa distância, esses graus entre eles, vai me definir se ele está numa quadratura, se ele está num trígono, se ele está em oposição, dependendo da distância que esses planetas estão, tá? Então, é basicamente entender que os aspectos são ângulos entre esses planetas. Os signos que a gente estudou lá no primeiro módulo, eles representam o que acontece, né? Tem uma aula até, acho que na introdução das casas eu falo sobre a diferença dos signos, dos planetas e das casas, né? Então, os signos, o que acontece? Os planetas, de que forma acontece? E as casas, onde acontece? Então, aqui a gente tem esse, que eu falei no início do segundo módulo, né? A gente fecha esse pacotinho. Então, o que acontece? Qual a energia que está acontecendo ali? Os planetas, de que forma? Como que essa energia está sendo impulsionada? E as casas, onde? Em que setor da vida? Né? Em que área da sua vida que isso acontece? E os aspectos? O que os aspectos representam? Então, eu pensei aqui como que eu posso simplificar uma frase, né? O que os aspectos representam? E eu coloquei ali, ó, o que os aspectos representam, com que facilidade ou com qual tipo de dificuldade que essas questões acontecem, né? Então, assim, eu usei aqui, tô com 2 livros aqui até para mostrar para vocês. A Bíblia da Astrologia, que está nos acompanhando já há um tempinho, né? E esse daqui, ó, esse daqui começou a nos acompanhar agora, tá? Usei estes 2. Usei também um pouquinho do terceiro volume daquela coleção de livros do curso da astrologia, que eu fiz vídeo, até que o primeiro volume é rosinha, o segundo é azul, o terceiro é volume verde, tem algumas coisas ali. Peguei um pouquinho do segundo volume também. Temos várias referências, como vocês podem ver. Também de anotações que eu tinha, de coisas que eu uso na prática. Então, fiz uma sintetização aqui. E aí, essa questão de que os signos representam o que acontece, a energia, né? Então, mais para frente nos slides a gente vai ter um exemplo, mas o signo me dá uma situação, o que está acontecendo, né? Os planetas, bom, como que essa situação é impulsionada? Tem impulso ali? Não tem? Esse signo não tem nenhum planeta nele? Ou se tem, que planeta é esse? Está impulsionando de uma forma
tranquila, de uma forma desafiadora, que tipo de impulso está acontecendo ali, em que área, né? Esse signo está em que casa. E os aspectos, bom, tem facilidade para esse impulso acontecer ou tem dificuldade? É um aspecto fluido ou é um aspecto que indica desafio? Os aspectos, eles vão me mostrar qual é o que aquele planeta está recebendo, né? Se tem planetas ali, ele está tendo uma ajuda para fluir naquela área, naquele signo, ou tem alguma coisa ali segurando ele, limitando ele está em atrito com outro, né? Então, o aspecto me mostra isso. Vamos para o exemplo aqui, né, que eu trouxe para vocês. Trouxe um mapa aqui super capricorniano. Olha isso daqui, né? Eu vou deixar a tela inteira aqui na apresentação, vou me tirar de tela um pouquinho, tá? Porque assim, olha só, essa pessoa aqui, olha a quantidade de planetas que ela tem em Capricórnio, né? Deixa eu até ver mais de pertinho, mas é tudo em Capricórnio realmente, para ver se essa Vênus já não estava aqui, né, em Aquário, mas não, ó. O ascendente dela abre aqui a 0 graus de Aquário. Ela tem tudo isso em Capricórnio, mas beleza. Vamos lá, né? Vamos começar a falar aqui sobre essa dinâmica de o signo que acontece, o planeta de que forma, a casa onde acontece e o aspecto, né? Qual a facilidade ou dificuldade disso. Câncer, vamos olhar para Câncer no mapa dessa pessoa. Câncer está aqui, ó, na casa 6, tá? Então, Câncer é o que acontece. O que é o signo de Câncer? Aqui eu coloquei uma das características de Câncer, tá? Mas vocês podem fazer esse joguinho aqui de frases, de palavras, com as outras características também. Então, Câncer é o que acontece, é a energia de acolhimento da pessoa. Vocês podem fazer esse jogo com outras características. Câncer, o que acontece? A imaginação da pessoa. Câncer, o que acontece? O senso de família da pessoa, sabe? Então, Câncer é essa energia, acolhimento, família, imaginação. Que mais que nos remete a Câncer? O passado, né? A ligação com o passado. Então, Câncer é a energia, o que acontece? Vamos pegar a questão do acolhimento. Então, o acolhimento da pessoa. Júpiter é de que forma? Tem algum planeta em Câncer? Tem Júpiter. Então, esse acolhimento, de que forma que ele está sendo impulsionado? Né? O planeta impulsiona. Então, ele está sendo impulsionado para uma expansão. O Júpiter expande, abre. É um planeta que traz abertura, que destaca. Onde a gente tem Júpiter, as coisas aumentam, né? Então, essa pessoa, ela expande esse acolhimento. Ela é uma pessoa que traz uma necessidade de dar muito desse acolhimento, precisa muito também, né? O Júpiter, ele aumenta as coisas, então, assim como ela precisa muito sentir que ela acolhe os outros, ela também precisa sentir esse afeto de volta, então ela tem uma expansão desse acolhimento. Onde, né? Onde que ela está expandindo isso? Onde que ela precisa muito disso? Onde que ela abre muito essa energia do acolhimento? Principalmente no trabalho, na rotina, nos hábitos diários, porque esses são os assuntos da casa 6. Então, ali ela está fazendo essa expansão. E aí a gente chega na parte aqui, que é justamente essa nossa aula, que é os aspectos. E aí aqui eu peguei exclusivamente ali um aspecto de oposição que está acontecendo desse Júpiter com alguns planetas aqui em Capricórnio, tá? Então aqui, ó, tem linhas que vêm desse Júpiter para cá, são linhas vermelhas, ó. Então, isso é um aspecto de oposição. Depois eu vou mostrar para vocês também que a gente tem como ver, não só pelas linhas aqui, que às vezes fica confuso de ver, mas aqui por essa gradezinha a gente consegue ver também qual aspecto está sendo formado. E aí a gente vê que tem um Júpiter em Câncer em oposição a alguns planetas lá em Capricórnio. O que essa oposição está me dizendo? Tem facilidade? A oposição é um aspecto de desafio. Então, a facilidade aqui não está acontecendo, está acontecendo um desafio, está acontecendo
uma dificuldade de um lado em equilibrar com o outro, né? Que dificuldade é essa, né? Com dificuldade, porque oposição representa desafio, e é dificuldade de expandir esse acolhimento, né? Porque é Júpiter em Câncer, expansão, a energia de Câncer é o acolhimento, porque tem muito Capricórnio cobrando o quê? O que Capricórnio representa? Capricórnio não é a seriedade, a responsabilidade, a racionalidade? Então, depois quando a gente falar mais de oposição nas próximas aulas, a gente vai ver que a oposição ela sempre ocorre entre opostos complementares. De um lado eu tenho o Capricórnio dizendo, olha, a gente tem que agir com a razão, a gente tem que ser responsável, a gente tem que olhar para as coisas práticas, sérias, agir com a racionalidade. E desse outro lado tem esse Júpiter querendo expandir o emocional. O acolhimento da pessoa, ela quer se doar, ela quer se sentir acolhida. Então tem um atrito aqui, né? Tem um lado pedindo uma coisa e outro outra. Então um aspecto ele representa isso. Como que esse planeta ele tá dialogando com o restante do mapa? Como que ele está sendo recebido pelo restante do mapa? Aqui a gente vê que nesse cabo de guerra aqui, Capricórnio está bem forte, né? Porque imagina essa quantidade de planetas se opondo a esse Júpiter. Ah, mas o Júpiter é a expansão, o Júpiter traz uma abertura muito grande. Realmente, essa pessoa vai ter uma energia de afeto, de acolhimento muito significativa. Mas, assim, ela tem uma força enorme aqui em Capricórnio também. Então, para ela, isso daqui é um cabo de guerra muito forte. É um cabo de guerra que ela vai estar ali no meio, nessa batalha, uma batalha de gigantes, digamos assim, né? Porque o Júpiter, ele é um planeta com muita expansão, mas ele está brigando ali com 1, 2, 3, 4, 5 em Capricórnio. É uma briga significativa, né? Então, essa pessoa aqui, ela tem esse duelo bem destacado nesse mapa dela. Bom, vamos continuar então. Olha eu aqui de novo. Então, vamos lá. Seguinte, entender aspectos depende antes de entender os planetas, os signos e as casas envolvidas. E aí eu coloquei entre parênteses ali que a gente já vai entrar nesse tema, né? Conforme a gente for avançando aqui nos nossos estudos, a gente vai começar a entrar em cada uma dessas questões. Mas assim, por que eu coloquei que depende de entender os planetas, os signos e as casas? Porque assim, os aspectos, eles têm um significado muito importante dentro do mapa, sim, né? São questões muito relevantes da gente entender para interpretar um mapa. Só que se a gente vai para a interpretação do aspecto, por exemplo, oposição, um atrito entre duas energias. Tá bom, mas se eu não sei o que Câncer representa, o que Capricórnio representa, vai ser mais complicado de eu interpretar isso, né? Eu posso ter estudado superficialmente o Câncer e entender o Câncer como família, por exemplo, e questão emocional, e aí eu penso, então é a família em atrito com a questão racional da pessoa, ou é o emocional da pessoa em atrito com o racional. Tá, mas tem racional na 12, que é uma casa de inconsciente, de questões ocultas, vai ficar mais complexo de eu entender como que esse aspecto acontece se eu não souber o que aqueles planetas, aqueles signos e aquelas casas significam, né? Porque eu tô interligando esses fatores, então eu preciso saber exatamente o que cada fator significa, né? Como eu sempre digo, eu não gosto de dar receitas prontas para vocês, de dizer, olha, oposição de Câncer e Capricórnio, a pessoa tem atrito entre emocional e racional. Tá, mas como que eu aplico isso? Como que isso funciona na prática? Como que é um atrito de casa 6, um atrito de casa 5, um atrito de casa 10? É diferente. Então, a gente precisa entender esses pormenores aqui. Cada signo tem 30 graus no mapa. Quanto mais próximo um planeta aspecta o outro, mais forte esse aspecto é na vida da pessoa. Isso daqui também é um assunto que dá pano para manga. É um assunto que tem muito conteúdo. Porque assim, o que acontece? Os aspectos, eles são um assunto que
A astrologia, como eu sempre falo, ela é milenar, né? Então, teve muito astrólogo estudando isso, teve muito estudioso tratando desses assuntos. Cada um foi agregando um pouquinho mais de conhecimento, foi trazendo outros tipos de percepções. A astrologia foi se ramificando, né? Tem astrologia tradicional, tem astrologia moderna, tem várias formas de interpretar. E no meio de todo esse trajeto milenar que a gente passou, a gente também passou por várias nuances de interpretação disso. Então, por exemplo, tem astrólogo com a questão de aspecto que ele vai olhar e vai focar muito em entender que um trígono acontece entre determinadas qualidades, entre determinados elementos, e que o aspecto pode ser, vocês vão ouvir isso quando vocês começarem a entrar muito nesse ramo dos aspectos. O aspecto pode ser aplicativo, pode ser partiu, tem N classificações ali dentro dos aspectos. Como eu falei, eu não quero entrar muito nessa questão de ficar aqui detalhando o aspecto, como que acontece o grau tal e não sei o que, e deriva e não deriva. E o astrólogo clássico considera a orbe, o que é a tal da orbe, né? Começa a trazer palavras muito complexas e aí o aspecto vira uma coisa assim imensa. Mas o que é a tal da orbe? É a distância ali, né? Os graus que está compreendendo. Então, até 10 graus de distância. Tem outros astrólogos que vão dizer, não, esse aspecto acontece até 5 graus, eu considero. Passou de 5 graus, eu já acho que não é mais esse aspecto, já não dá para considerar. Então, tem muita coisa dentro do assunto aspectos. Como eu disse, eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, não deixar de trazer o que é relevante, mas destaco para vocês. Não se assustem com a quantidade de coisa que a gente tem envolvendo aspectos, porque senão vocês vão paralisar ou vocês vão entrar num mundo infinito de questões a serem avaliadas, né? Para fazer essa aula para vocês aqui, eu fui revisar alguns conteúdos, alguns materiais e entrei em algumas coisas de astrologia, alguns materiais que eu tenho de astrologia tradicional, e aí, assim, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, tem umas coisas assim que é extremamente detalhadíssimo, assim. Então, o grau tal, a distância tal, passou de 15 graus já não considera, passou de 10 graus já é isso, já é aquilo. E a astrologia medieval interpretava de uma forma, aí a astrologia helenística, né? Os gregos já entendiam de outra. Então, assim, eu não quero entrar nesse mundo imenso possíveis interpretações, que é uma astrologia que pega esse assunto aqui e realmente amplifica muito, né? Tem inúmeros astrólogos tradicionais que entraram muito profundamente nessa questão dos aspectos. Depois a gente vai ver que tem aspectos maiores, aspectos menores. Então, assim, tem uma infinidade de coisas aqui. Me tirei da tela para ficar mais perto e daí na edição eu aproximo para ficar mais visível para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, esse Mercúrio dela tá a 14 graus, tá 14 aqui do lado, os grauzinhos que esse Mercúrio tá. Então, tá a 14 graus de Capricórnio. Esse Júpiter dela tá a 15 graus de diferença. Então, digamos que ele tá praticamente no mesmo. Quanto mais próximo, se aqui tiver 14 graus, se aqui tiver 15 graus, isso daqui já é um aspecto bem forte, tá? Vai ter astrólogo que vai discordar de mim, tudo bem, não tem problema. Mas dentro do que eu observo aí, dentro das análises que eu já faço há esses 10 anos, eu vejo que essa distância aqui já é uma distância que tem um impacto muito forte. Esse Júpiter aqui, ele também está fazendo uma oposição lá para o Sol, que está a 11 graus. Já é uma distância um pouquinho maior. Então, quanto mais próximo, tem essa força maior na vida da pessoa. Lembrando que a astrologia,
É um conhecimento milenar, falei isso, né? Eu gosto de repetir porque eu vejo que vocês muitas vezes se angustiam muito com essas diversas ramificações. Então, o que acontece? Vocês assistem a aula aqui, né? Tem gente que eu sei que pega junto, como eu digo, pega na mão e vai e segue no nosso fluxo aqui junto acompanhando. Mas eu sei que tem aquela, como é que a Paulinha fala, dá aquelas olhadinhas de canto, assim, né? Para outros conteúdos, para outros vídeos, para outros profissionais, enfim. E aí o que acontece? E compara, a Flávia falou isso lá na aula, mas o outro astrólogo também está falando que dá para interpretar daquela outra forma, interessante, faz a comparação, beleza, e segue. Tem outras pessoas que já entram em desespero, né? A Flávia falou uma coisa, o outro falou outra, e agora o que eu considero? Então, para acalmar vocês, então primeiro a gente aprende bem o que a gente tem em mãos, e seja a linha que for, né? Eu não sei se eu vou liberar essa aula aqui no YouTube gratuita, talvez eu libere, porque eu sei que aspectos é uma questão que gera muito questionamento. Se eu liberar para gratuito e você estiver assistindo essa aula no YouTube, quando você for estudar, seja com a gente aqui, ou seja autodidata, escolhe uma versão. Você vai ter que, né, nas escolhas a gente abre mão de um caminho, de vários caminhos para seguir para um. Mas para quê? Para solidificar aquele um caminho ali, e aí depois você vê todas as ramificações que existem por fora, tá? Então, dentro dos termos psicológicos, né, da astrologia psicológica, que é meu xodó, os aspectos, eles revelam as energias planetárias, revelam se as energias planetárias são acentuadas ou frustradas. Dentro da astrologia psicológica, a gente entende que depende muito do que a pessoa está fazendo, né? Do livre-arbítrio dela, depende muito de como ela vai lidar com esse aspecto. Então, uma quadratura pode ser uma excelente oportunidade da pessoa desenvolver inteligência emocional, como pode ser uma desgraça, assim como a astrologia tradicional falava mais empiricamente, né? Sim, eu tirei esse trecho aqui da Bíblia da Astrologia, tá? Conferindo aqui. Então, assim, os aspectos dentro dessa percepção psicológica vai ser uma forma da gente entender o que dentro do mapa da pessoa está sendo acentuado com os aspectos fluidos ou está sendo frustrado. Aquilo que está sendo acentuado, não necessariamente ela vai aproveitar da melhor forma. Vai depender, como eu falei, né, do que ela faz com isso. Um trígono pode ser excelente, mas se ela não aproveitar as energias daquele trígono, talvez aquilo passe, né? Um trígono de Mercúrio com Sol, nossa, essa pessoa tem dinamismo na comunicação e tal, brilho pessoal, beleza, mas se ela não aproveita isso, não utiliza isso da melhor maneira, ela pode usar o brilho pessoal que ela tem na comunicação para ludibriar os outros, para enganar as pessoas, para ganhar confiança e fazer coisas erradas. Então, não necessariamente que aquilo vai ser sinal de que aquela pessoa vai ter os melhores resultados e vai fazer as melhores escolhas, né? Por que eu chamei assim? Eu vou usar uma analogia dos astros. Dança entre os planetas. Alguns planetas dançam de forma semelhante, outros se comportam completamente diferentes, outros querem dançar a mesma dança de formas diferentes. É o fluxo dessa dança que vamos começar a entender agora com cada planeta. Vamos ao nosso exemplo. Então, assim, porque uma dança, pensa que esses planetas, os aspectos, eles estão dialogando, eles estão interagindo um com o outro. Então, usei essa analogia da dança, porque dentro de cada aspecto que a gente vai estudar, isso se encaixa bem. É como se um planeta estivesse dançando com o outro. Nesse exemplo da oposição, que eu coloquei ali, ó, alguns querem dançar a mesma dança, mas de formas diferentes. Lembra que, quando a gente estudou o oposto complementar, a gente falou que esses dois polos, né, o Câncer de um lado e o Capricórnio do outro, eles estão buscando a mesma coisa, eles estão buscando a mesma raiz, a mesma estrutura, porque um está querendo fluir nas emoções, o outro está querendo programar, calcular, organizar. Então, aqui tem um atrito. Então, os aspectos é essa dança que acontece, né? Esse combinar de energias.
Então agora, para a gente terminar essa aula introdutória, como eu falei sobre os aspectos, é importante vocês saberem daqueles pontos que a gente falou ali, e sabendo disso, né, tem N outras coisas que a gente pode entrar em termos de aspectos, principalmente a astrologia tradicional tem muito conteúdo, mas esses conteúdos que eu passei aqui são aqueles que vão nortear vocês para vocês começarem a entrar nesse mundo dos aspectos. E agora é mãos à massa. Vamos começar a ver isso na prática. Então agora é o momento de colocar em prática, né? Mãos à obra, como se fala. Vamos lá colocar a mão na massa, começar a fazer algumas práticas com esse mapa que vocês escolheram para fazer o estudo de caso de vocês. Na semana passada eu pedi para vocês trazerem um mapa, né, para essa semana, que fosse de alguém conhecido, de alguém que vocês conseguissem ter um diálogo, trocar informação, né, para depois vocês conversarem sobre o que a gente estudou. E aí agora a gente vai fazer essa prática. Eu vou abrir aqui o arquivo que vai acompanhar junto, vai estar junto, né, dessa aula aqui que a gente está fazendo. Eu vou deixar a aula e vou deixar esse arquivo em Word. E aí vocês podem ou baixar ele ou abrir ele no próprio Docs ali, né, na versão online ali do Word. Eu vou abrir aqui ele no Docs. Então esse é o arquivo que vocês vão ter ali junto com a aula. Aqui em cima tem nome do aluno, tá? Então coloquem já o nomezinho de vocês aqui para ficar ali, eu saber de quem que é, né? Quando vocês me enviarem esse arquivo de volta, vocês vão fazer uma parte desse arquivo, vão me enviar de volta e a gente vai trocando as correções. Esse arquivo aqui, vocês podem imprimir e fazer à mão, por exemplo? Pode. Posso imprimir, fazer à mão e ao invés de escanear, tirar foto e mandar? Pode. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que eu recomendo? Que vocês façam isso realmente no computador. Ou baixa esse Word e já deixa salvo ali na sua área de trabalho. Ou usa o Docs, como eu estou usando aqui, tá? Mas façam esse arquivo e já deixem com o nome de vocês. O que ele diz ali? Agora que já chegamos no módulo de conclusão do nosso curso, você irá praticar a elaboração de um mapa astral. Para isso, eu criei este modelo que vai te ajudar a organizar todas as informações necessárias na análise. Então, aqui a gente vai começar a organizar isso. Ao longo de cada atividade, você irá realizar uma parte dessa análise, até que ela esteja completa. Salve este arquivo com o seu nome, em nome do aluno, né? Que vocês colocam o nome de vocês, para que eu possa te retornar com as correções. Então, vamos começar? Então, assim, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer nessa semana agora que a gente está assistindo essa aula? A gente vai para essa primeira atividade aqui, ó. Na primeira semana do nosso módulo, você irá escolher um mapa de alguém conhecido para elaborar essa análise. Insira a imagem do mapa abaixo. Então, aqui tem um espaço, ó, para vocês inserirem, tá? Eu vou colocar um mapa de modelo aqui para vocês verem como faz. Vem aqui, ó, em inserir. Tanto a versão do Docs como a versão, se vocês estiverem usando o Word no computador de vocês, vai ter aqui em cima nas ferramentas, vai ter inserir imagem e aí fazer upload do computador, tá? Eu vou pegar um mapa qualquer aqui, vou inserir. Olha só, ele já vai aparecer aqui abaixo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam com o mapa que vocês escolherem. Vocês vão pegar os dados da pessoa, vão montar lá no astro.com e vão inserir esse mapa aqui, para eu saber o que vocês analisaram, né? Aqui abaixo, depois que vocês inserirem o mapa, vocês têm atividade B aqui para fazer, que é o quê? Agora indique quantos planetas a pessoa tem em cada elemento, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão informar quantos planetas estão em ar, em terra, em fogo, água e o mesmo para as qualidades. Feito isso, vocês vão avaliar aqui, vocês vão olhar quantos que tem em cada,
né? O que cada qualidade significa. Então, essa pessoa tem mais elemento ar. O que o ar representa? O ar está ligado à intelectualidade, ao raciocínio, ao aprendizado. Então, você vai fazer um resuminho explicando para essa pessoa. Olha, você tem predominância de elemento ar, que está atrelado ao raciocínio, à lógica. Isso indica que o seu mapa tem mais essa energia mental. Vocês vão fazer um parágrafo ali explicando essas predominâncias, se tiverem, ou se está bem distribuído, explicar para a pessoa que ela tem mesmas quantidades em tais elementos, em tais qualidades. Explicar para ela num parágrafo pequeno. Eu até dei de exemplo na aula passada, né, como que eu faço aqui. O que significa esses elementos e essas qualidades no mapa dela. Feito isso, vocês vêm para cá para a segunda atividade, tá? Essa segunda atividade tá escrito assim, ó. Agora vamos resumir as casas em algumas palavras-chave. Tanto para você se orientar na análise sabendo do que cada casa trata resumidamente, como para quem você está analisando esse mapa também entender o que cada casa representa. Então, assim, quando a gente iniciou o segundo módulo, eu falei para vocês, ajudei vocês lá a formarem as palavras-chave dos signos, né? Nesse terceiro módulo, a gente vai fazer palavras-chave para as casas e para os planetas, da mesma forma, né? Então, aqui quando a gente está criando palavras-chave para casa, vocês vão listar aqui em palavras, né, que ajudem vocês a lembrar do que essa casa significa. Então, o que foi o ascendente? Quando a gente estudou ascendente, a gente falou que ele representa o quê? Imagem, a iniciativa da pessoa, como que ela inicia as coisas. Então, vamos dizer que eu posso colocar isso, ó, imagem, iniciativa, início das coisas, tá? Resumir ali em uma, no máximo 2 linhas, o que esse ascendente significa. Sempre pensando que quando vocês estiverem montando um mapa astral, vocês também estão explicando para a pessoa que vai receber essa análise o que essas casas significam. Então, o ideal é vocês trazerem isso de uma forma, né, simples, fácil de a pessoa entender aquele significado. Que mais que é importante aqui? Então aqui vocês vão colocar essas palavrinhas-chave de vocês. E por que eu não dou essas palavras prontas para vocês? Eu dei exemplos aqui, mas eu não dou elas prontas. Porque eu quero que vocês olhem na aula, vejam o que essa casa significa e montem o próprio raciocínio de vocês em cima desse significado. Que assim vocês vão criando a forma de vocês, né? O jeitinho de vocês de fazer essa interpretação, de trazer esses significados, né? Então, eu quero que vocês façam essa prática de colocar as palavras-chave aqui. Para essa aula agora, para essa atividade que vocês vão ter para entregar agora, vocês vão fazer só aquele exercício de colocar o mapa ali, lista as qualidades, os elementos, faz o resuminho de um parágrafo sobre isso e coloca aqui as palavrinhas-chave de cada casa, tá? Não precisa escrever ainda os signos nas casas, os planetas nas casas, nada disso. A gente vai fazendo conforme as nossas aulas forem avançando e a gente for estudando também os aspectos que esses planetas fazem. Aí a gente vai dar continuidade aqui na montagem desse mapa. Tá bom? Então, para essa primeira atividade, o que vocês vão fazer é trazer o mapinha para cá, fazer aqui, preencher, né, as informações de quantos tem ar em terra, fogo, água, cardinal, fixo, imutável, faz o resuminho e lista as palavras-chave, certo? Então, vou esperar vocês me entregarem essa atividade pra gente conversar, pra gente alinhar o que tá claro, tirem as dúvidas que forem necessárias. E é isso aí. Bons estudos, beijo, até mais, tchau, tchau.